E diante disso aqui, o Felipe Luiz errou ao colocar o Bruno Henrique como centroavante. Errou. Ele tinha outras opções, outras possibilidades. Ele tinha o Juninho, que é da posição. Ah, não gosto do Juninho. Ele tinha o Gonzalo Plata para fazer essa função. Ah, não queria. Ele tinha um Wallace Ian para fazer essa posição. Inclusive o Wallace Ian entrou bem durante o jogo, cheio de vontade. Vontade é algo também que faltou a esse time inteiro. O primeiro tempo do Flamengo foi uma vergonha, gente. Vergonha. Um time que quer brigar pelo Campeonato Brasileiro não pode jogar dessa maneira diante do penúltimo colocado, que era o Fortaleza. Fala comigo, Rubro Negro, galera. Tô trazendo aqui pra vocês um trechinho do vídeo do Vene Casagrande. Ele fez um vídeo aí, é de hoje, não é pós-jogo, mas ele deu a sua opinião aí sobre a derrota vexatória do Flamengo contra o Fortaleza. Vamos ver o que o setorista do Flamengo falou. Créditos são do canal Vene Casagrande, link do canal dele tá na descrição do vídeo como créditos. Caso vocês queiram ver o vídeo na íntegra, este é apenas um corte. Vão no canal que está aqui na descrição do vídeo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sino para não perder nenhum vídeo novo. E sem mais delongas, vamos ouvir aí o que disse o repórter da SBT Sports a respeito do jogo Flamengo 0, Fortaleza 1. Vamos falar desse vexame que o Flamengo protagonizou diante do Fortaleza. Gente, assim, vou ser muito sincero. A escalação, quer dizer, vamos lá. Bruno Henrique foi algo que me incomodou na escalação. Eu não vou criticar a escalação dos 11 iniciais, só o do Bruno Henrique. E por quê? O Bruno Henrique já havia dito que não quer jogar nessa posição. Inclusive, durante o intervalo, ele tentou se justificar, segundo ele, se retratar, e eu vou ler exatamente o que ele disse no intervalo, tá? No intervalo ele disse o seguinte: sobre a posição, eu acho que ficou o Bruno não quer jogar. Vou me retratar aqui. Nós temos o melhor 9. Quando o Pedro não tiver à disposição, eu posso jogar. Eu estou aqui para servir o Flamengo, disse o Bruno Henrique. Engraçado, né, Bruno Henrique? Você falou isso depois que você começou a ficar mais tempo no banco de reservas, que o Pedro começou a viver uma boa fase e não estava tendo mais oportunidade. Aí é mole falar isso. Por que você não falou isso quando você estava sendo titular nessa posição e estava indo mal, inclusive? Falar isso é mole agora. Para mim, essa retratação aqui é pior ainda, porque ficou muito claro que ele só falou isso porque não estava tendo oportunidade, pelo fato do Pedro ser o melhor 9. E assim, o Pedro é muito mais centroavante que o Bruno Henrique, sem sombra de dúvidas. O meu questionamento é, Bruno Henrique... Até Leviano fala isso. O Pedro é muito melhor centroavante que o Bruno Henrique, assim como o Bruno Henrique é muito melhor ponta do que o Pedro. Não tem discussão, são posições diferentes. O Bruno Henrique não tem a finalização do Pedro, o Pedro não tem nem de perto a velocidade, potência, explosão que o Bruno Henrique tem, cara. Mas algo, tá, desnecessário, totalmente desnecessário essa comparação. Ridícula. Henrique, se você estivesse jogando, performando, você ia falar isso aqui? Eu duvido. Eu duvido. E diante disso aqui, o Felipe Luiz errou ao colocar o Bruno Henrique como centroavante. Errou. Ele tinha outras opções, outras possibilidades. Ele tinha o Juninho, que é da posição. Ah, não gosto do Juninho. Ele tinha o Gonzalo Plata para fazer essa função. Ah, não queria. Ele tinha um Wallace Ian para fazer essa posição. Inclusive o Wallace Ian entrou bem durante o jogo, cheio de vontade. Vontade é algo também que faltou a esse time inteiro. O primeiro tempo do Flamengo foi uma vergonha, gente. Vergonha. Um time que quer brigar pelo Campeonato Brasileiro não pode jogar dessa maneira diante do penúltimo colocado, que era o Fortaleza. O Fortaleza amassou o Flamengo no primeiro tempo. E no segundo tempo caiu um pouco de produção, mas mesmo assim teve boas oportunidades. O time do Flamengo todo espaçado. Que vergonha é essa, gente? Como é que vocês, que estão brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, têm uma performance como essa, um desempenho como esse? É inadmissível. Os jogadores nitidamente sem vontade em campo. A vontade deles em jogar o futebol diante do Fortaleza é a mesma vontade que eu tenho de ir no chá de bebê 4 horas da tarde. Zero.
Foi uma vergonha. Não tem outra palavra para resumir a atuação do Flamengo contra o Fortaleza. Esse resultado foi ridículo. Gente, eu não consigo salvar ninguém nessa atuação. Ninguém. E a minha crítica ao Felipe Luiz, na escalação, é em relação ao Bruno Henrique, embora ele tenha tentado se justificar na entrevista coletiva. Mas, na boa, faltou coerência. Felipe Luiz, o Bruno Henrique não estava indo bem na função e já disse publicamente que não quer mais jogar nessa posição. E a justificativa do Felipe Luiz foi: Bruno Henrique falou para mim que se sentia mais confortável jogando em outra posição, mas que estaria à disposição para ajudar. Tendo o Pedro indisponível, optei pelo Bruno. Sempre o interesse da equipe em primeiro lugar. Hoje entendi que a equipe precisava do Bruno Henrique de 9 e assim foi. Infelizmente não conseguimos a vitória e sempre vai cair a culpa nos jogadores. Eu trouxe shorts aqui pra vocês, tá? Do próprio Felipe Luiz falando. Ele não fala nada com nada, mas eu trouxe shorts na íntegra. A imagem original dele falando, sem nenhuma leitura. Caso vocês queiram ver, depois desse vídeo aqui, vai dar uma olhada lá que tá o shorts dele falando exatamente isso. Sempre. Quem estava fora deveria ter jogado. É sempre assim. Eu sigo as minhas convicções do que eu acho que é melhor para a equipe. Fecha aspas. Felipe Luiz, você é um cara extremamente inteligente. Você já mudou sua convicção algumas vezes. Vou dar um exemplo. O Saul veio para ser meia. Você falou isso. Depois você mudou sua convicção, o Saul começou a jogar de volante. O Carrascal veio para ser o reserva imediato do Arrascaeta. Você mudou sua convicção, hoje o Carrascal joga até junto do Arrascaeta. O que falta para você mudar sua convicção em relação ao Bruno Henrique? Falta o quê? Que insistência é essa? O Bruno Henrique está mal, está quebrando a bola. E você insiste em colocar o Bruno Henrique. E por que demorou a mudar? Você foi para o intervalo, Felipe Luiz, com um time mal. Você voltou do intervalo com o mesmo time. E 8 minutos depois você vai lá e muda. Por que não mudou logo no intervalo? Então, assim, tem certas coisas que fica questionamento. Eu não salvo ninguém. Felipe Luiz errou, inclusive na escalação do Bruno Henrique durante o jogo nas substituições. Os jogadores foram mal demais. Falta de vontade, falta de disposição. Estavam pensando na quarta-feira? Tudo bem. Vocês são seres humanos. Mas saibam, vocês colocaram em risco o título do Campeonato Brasileiro. Inclusive, se o Flamengo vencesse o Fortaleza, jogaram fora, ia complicar mais ainda a vida do rival Palmeiras. Sabe por quê? Porque agora o Palmeiras pega o Cruzeiro, nesse domingo. O Abel Ferreira, o que pensa? Ah, é? Já que o Flamengo perdeu e eu vou continuar sendo líder do Campeonato Brasileiro se eu perder para o Cruzeiro, eu vou priorizar o jogo de quinta-feira contra a LDU. Foco total no jogo de quinta-feira. E sabe o que vai acontecer? Tem chance de ele vencer o Cruzeiro, mesmo poupando jogadores pensando em quinta-feira, e virar o jogo contra a LDU na quinta-feira. E aí o Flamengo, se passar do Racing na quarta-feira, vai pegar um adversário mais difícil ainda na final da Libertadores. Eu tô falando sério, a LDU é mais fácil que o Palmeiras, gente. Isso sem sombra de dúvidas. Ainda mais não jogando na altitude. Então, assim, foi uma derrota de verdade. Eu acho que essa derrota doeu mais do que qualquer outra aí ao longo da temporada inteira, mais do que aquela do Central Córdoba. Porque a do Central Córdoba, pelo menos você sabia que ia ter como correr atrás na fase de grupos. Agora, essa derrota pode pôr em risco o título do Campeonato Brasileiro, porque não vai depender só do Flamengo. Agora tem que secar o Palmeiras. Inclusive, se o Cruzeiro ganhar do Palmeiras, o Cruzeiro encosta no Flamengo. Ainda tem isso. Essa derrota foi horrível em todos os sentidos. E bota na conta dos jogadores, que não tiveram nenhuma vontade de jogar, bota na conta do Felipe Luiz, que montou mal o time no setor ofensivo, e ainda demorou a mexer, e quando mexeu, mexeu mal. Outra coisa, não gosto do Juninho, mas também não dá para colocar o cara 3 minutos em campo. Gente, isso é um absurdo. Isso é covardia. 3 minutos em campo. O Juninho merecia mais oportunidade. O próprio Alan Cian entrou muito bem, poderia ter entrado antes.
Isso é uma covardia o que ele faz com o Juninho, uma covardia. Detalhe, ele que pediu o Juninho, tá? Ele que pediu o Juninho, foi pedido dele, ele ali com o Boto, encontraram o Juninho largado lá no Azerbaijão. E detalhe, o Juninho tava indo para o Sevilha, ele tava indo jogar na La Liga, tá certo que é uma bosta de time da La Liga, mas ele tava indo jogar em um dos campeonatos mais disputados do mundo, acho que não é o mais por conta da Premier League. Mas, cara, ele tava indo pro Sevilha. Ruim, o Juninho não é. Ele se destacou no fundo do mundo. No Azerbaijão, tava indo pra La Liga. O Filipe Luís pediu ele, o Flamengo foi lá e roubou ele do Sevilha. E tá fazendo isso com o cara. É uma covardia com o Juninho. É impossível o Juninho ser um centroavante pior do que o Bruno Henrique. É impossível. Isso é claramente uma panela do Filipe Luís. Porque ele é super amigo do Bruno Henrique, ambos jogaram no time de 19, o Bruno Henrique deve ser um cara muito querido pelo Filipe Luís. É uma panela, cara, porque não existe ele insistir no Bruno Henrique como centroavante. Não existe isso, a menos que o Bruno Henrique destrua no treino como centroavante e não faça nada no jogo. Porque, cara, tá nítido isso. O Bruno Henrique não vem performando nada como centroavante. Faz tempo. Ele decidiu o jogo contra o Chelsea, mas desde então, meu amigo, ele não tá jogando nada como centroavante. Infelizmente, é uma triste realidade. E é uma covardia o que o Filipe Luís faz com o Juninho. Não tem nem como você julgar o Juninho, chamar ele de bom ou ruim, porque ele não joga. Ele simplesmente não joga, sabe? Então, cara, é uma covardia que o Filipe Luís tá fazendo. Eu espero que ele mude isso antes de algo pior acontecer. Algo pior acontecer aí seria, no caso, o Flamengo ser eliminado pelo Racing no jogo de volta na Argentina e o Flamengo não ser campeão brasileiro. Esse é o pior dos dois mundos. É o pior dos dois mundos. E é possível isso acontecer, caso o Filipe Luís novamente insista com Bruno Henrique como centroavante improvisado no meio. Mas por enquanto foi isso. Muito obrigado por ter visto o vídeo aqui até o final. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você concorda de mim? Discorda de mim? O que você acha do Bruno Henrique insistir até as últimas gotas em Bruno Henrique como centroavante? Concorda? Discorda? Deixa um comentário aqui, vamos debater. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Não se esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sino para não perder nenhum vídeo novo. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.